Olá, turma! Mais uma vez estou aqui, professor Josival, para ajudar vocês aí a compreender um pouco melhor a disciplina de matemática. E nesta aula nós vamos continuar falando sobre a geometria. Continuando no assunto de hoje, falando sobre ângulos. Nós já vimos um pouquinho na aula passada, só que agora vamos ter a diferença entre os tipos de ângulo. Nós temos aqui 4 tipos de ângulos que nós vamos conhecer hoje. Então, nós temos aqui ângulo reto, agudo, obtuso e o ângulo raso. O mais conhecido é o ângulo reto, um ângulo que é o mais encontrado nas figuras geométricas. Preste bem atenção, ó. Aqui tem um texto que você vai ter condições de ler ele para compreender melhor. Então, ó, o ângulo reto, as duas semirretas, elas são perpendiculares. E o que vem a ser perpendiculares? Vamos pensar o seguinte, ó, uma reta está na posição vertical e a outra reta está na posição horizontal. Então, aqui ó, nós temos um ângulo reto. Esse ângulo, ele mede 90 graus. Eu citei aqui alguns exemplos que há a presença desse ângulo reto. Que, se você ler aí no material, ó, no canto da porta, na trave do gol, no encontro da parede e o chão da casa, que nós vimos lá na aula passada, no canto da régua que você usa aí para fazer as retas. E eu citei aqui, ó, outros lugares. Nós vamos usar bastante este aqui, ó, que é aqui, ó, a vertical e horizontal. Aqui, ó, no canto da mesa também nós temos o ângulo reto, 90 graus. E eu usei esse exemplo aqui, ó, que tem bastante ângulos retos. Eu citei apenas alguns aqui, ó. Esses que estão na cor preta aqui são ângulos retos. Tem vários outros aqui dentro do campo de futebol, mas eu citei apenas esse para que vocês vejam. Mas se você olhar aqui, ó, do outro lado, temos também vários ângulos retos. Só não esquecendo, ele aqui, ó, mede 90 graus. Ângulo reto, sempre 90 graus. Seguindo, nós temos o ângulo raso, conhecido também como meia volta. Olha só, um meia volta já pensa o seguinte, se é meia volta é porque é metade de uma volta completa. Então, ó, nesse mesmo exemplo aqui, ó, do campo de futebol, temos este ângulo raso. Olha aqui, ó, meia volta, porque é a metade de uma volta completa. E esse ângulo raso, que é o meia volta também, ele tem aqui, ó, a medida dele, 180 graus. Então, se esse daqui, ó, mede 180 graus, esse outro lado aqui, como é meia volta também, vai ter 180 graus também. Seguindo, nós temos o ângulo agudo. Este ângulo agudo, na descrição aqui fala o seguinte, ó, a abertura dele é um pouquinho mais fechada do que o ângulo reto. Então, ele é um pouquinho menor do que 90 graus. Então, ele vai estar aí entre 1 grau e 89 graus. Bem simples, aqui temos exemplos de ângulos agudos. Ó, o ângulo de 90 graus, ele viria aqui, ó, subindo reto aqui para cima, na posição vertical. Porém, o ângulo agudo, olha aqui, ó, ele é menor. Essa abertura aqui, ó, é menor do que o 90 graus que chegaria até essa posição aqui. Então, o ângulo agudo menor do que 90 graus. Então, se falar assim, ó, eu tenho um ângulo que ele mede 30 graus. Olha só, 30 graus é menor, é menos do que 90. Então, se é menos que 90, se perguntar o nome deste ângulo, vai ser ângulo agudo, porque a medida dele é menor do que 90 graus. Aqui temos exemplo também, ó, dessa escada. Forma aqui, ó, dois ângulos agudos entre o chão, aqui, ó, o solo e a escada, e entre a escada e a parede da casa. Então temos aqui, ó, de 30 graus, que é menor do que 90, e 60 graus, que é menor do que 90 graus. Seguindo, nós temos o ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso, ele é o contrário do ângulo agudo. Se o ângulo agudo, aqui, ó, o ângulo agudo é menor do que 90 graus, o ângulo obtuso é o contrário, então ele vai ser maior. Então, ó, o ângulo reto, ele viria até essa parte aqui, ó, reto para cima. E o ângulo obtuso, ó, ele passou dos 90 graus. Este ângulo obtuso, ele vai estar entre 91
91 graus e 179, porque tem essa observação. Ele é maior do que 90 graus, mais do que o ângulo reto e menor do que o ângulo raso. Bem, esse é o ângulo obtuso, maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. E você pode observar aqui que em vários lugares é possível nós vermos este ângulo aqui, ó, nos ponteiros do relógio. Temos vários lugares. Eu citei apenas esse, mas se você observar aí no seu dia a dia, você vai verificar vários outros lugares que tem este ângulo. Viu como é bem simples? Apenas 4 tipos de ângulos que nós vamos ver hoje. Temos aqui várias atividades para vocês compreender melhor a respeito dos ângulos, das medidas. Temos aqui a situação que envolve a casa, ângulos, figuras geométricas, os polígonos, perguntando aqui sobre os ângulos, relógios também, vendo aqui a questão dos ponteiros. Então, qualquer dúvida você pode perguntar no grupo ou deixar aqui nos comentários a dúvida que eu vou ajudar você. Só não deixe de fazer, ok? Então, bons estudos e até a próxima!